David Leonardo disse que tudo aquilo que você ver e sonhar é porque Deus irá te dar. Será que é assim mesmo que a palavra de Deus nos ensina e é assim que acontece? Vamos aqui então, meus irmãos, dar uma olhada aí nesse vídeo que está repercutindo aí na internet. É um corte aí da pregação dele. Muitas pessoas estão falando, né, sobre esse vídeo, comentando, porque ele basicamente declara isso que eu acabei de falar, né? Então, pelo menos é isso que dá a entender. Mas vamos assistir aqui e comentar um pouco sobre isso sempre à luz da palavra de Deus. Irmão, Deus nunca vai deixar que você veja, sonhe algo que Ele não possa dar para você. Não, calma. Então significa que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Deus não é um Deus irresponsável. Ele não coloca sonhos que Ele não tem a condição de patrocinar na sua vida. Então se prepare, meu lindo, para tudo aquilo que Deus colocar na frente dos teus olhos e ser da vontade dEle para você. No nome de Jesus você vai viver. E aí, meus irmãos, será que é assim mesmo? Já de início, né, eu já digo que é muito complicado, porque esse pessoal que segue essa linha, que é a linha que o David Leonardo segue de teologia do coaching, né, eles fazem, né, de uma forma que ameniza o evangelho, suaviza o evangelho e traz uma mensagem agradável às pessoas. Quem não quer escutar isso? Tudo aquilo que você sonhar, ver, sentir e tudo mais, Deus vai te dar. Né? Muito parecido com a antiga teologia da prosperidade, aonde falava, né, que quanto mais você dava, Deus iria te dar, só que agora foca nas emoções, foca naquilo que as pessoas realmente querem ouvir. E não só o David Leonardo, vários fazem isso e é muito perigoso, meus irmãos. E voltado aqui mais ao que ele disse, vamos ver aqui então, será que é assim mesmo? Tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu sonhar, Deus, de alguma forma, Ele vai me dar? Porque é esse o entender que esse vídeo dele passa, né? E dessa forma que muitas pessoas entenderam. Algumas pessoas tentam defender, não é por aí, mas olha o que ele acabou de dizer aqui, pelo menos dá esse entender. Então vamos entender isso sempre à luz da palavra de Deus. Meus irmãos, já de início, né? Aqui ele cita, parece, né, que ele cita Efésios, capítulo 3, verso 20. Eu vou mostrar aqui para vocês, que diz assim. Vê se não parece, né, o que ele diz ali no finalzinho. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que ele fala, Deus vai te dar ainda mais, né? Parece que ele está fazendo uma referência a Efésios 3:20. E essa passagem, muitos utilizam para justamente, né, passar esse ensino errado de que Deus vai te dar tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você pensa, ainda mais. Aqui que as pessoas remetem bens materiais, casa, carro. Mas olha o que essa passagem está dizendo. Vamos entendê-la, né, primeiramente, para já desmistificar um erro que muitos fazem, não só com essa passagem, mas várias outras. Mas vamos entender que toda vez que você vê alguém citando uma passagem ou parafraseando ela, tenta entender o seu contexto e vamos fazer isso aqui nela. Olha o que diz a partir do verso 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. É que Paulo está falando aos crentes de Éfeso, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no íntimo de cada um. Olha só o que Paulo está falando, ele quer que eles sejam fortalecidos. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Ou seja, ele quer que os crentes se pareçam cada vez mais com Cristo, que Cristo habite no coração deles. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Aí ele vai falar, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para tudo o sempre. Amém. Então olha o que Paulo está falando. Ele em momento nenhum aqui está falando de bens materiais.
Paulo aqui está falando que quer que Cristo, né, esteja no coração daqueles crentes, que eles cresçam cada vez mais no Senhor, né, que eles cada vez mais sejam santos, parecidos com Cristo. E por isso Deus é infinitamente, né? Deus pode fazer infinitamente mais dentro desse contexto. Paulo não está falando aqui de bens materiais, não está falando de coisas que Deus vai nos dar, casa, riquezas e tudo mais. Então, entende como é perigoso, né, quando as pessoas tiram versículos aí do seu contexto e utilizam de uma maneira errada. Mas o problema, meus irmãos, é até maior, né, das coisas que ele falou. Primeiro, um problema muito grande dentro daquilo que ele falou e do que deu a entender que ele quis passar ali, é que tudo que você ver e sentir e sonhar, Deus vai te dar, mas como primeiro que a gente vai saber o que é de Deus e o que não é? Baseado nos nossos sentidos? Como que eu vou decidir, ou como que eu vou discernir se aquilo é de Deus por meio daquilo que eu sinto, daquilo que eu vejo, daquilo que eu sonho, se a própria palavra de Deus vai nos dizer que o nosso coração é enganoso? Vamos ver aqui então, lá o que diz na passagem de Jeremias, capítulo 17, verso 9. Olha o que vai dizer. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Como então, meus irmãos, utilizaremos os nossos sentidos, aquilo que vemos, sentimos, sonhamos, abraçamos, como medida para saber se aquilo é ou não da vontade de Deus, se a própria palavra nos diz que o nosso coração é enganoso? Olha quão perigoso é tentar utilizar dos sentidos, né? Tentar, não, eu senti aquilo, eu senti a paz no coração, eu sentia de Deus. Muitas pessoas falam isso, né? Mas como vamos fazer isso se a própria palavra diz que o nosso coração é corrupto? Olha mais, Cristo vai falar, né, em Marcos 7:21, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Olha o que Cristo fala, meus irmãos. O nosso coração é cheio de maldade e pecado. Como nos nortearemos por ele? Aí você pode falar, ué, como então, Rogério, a gente pode se nortear se não for assim? Pelo profeta que vem lá falar contigo? Pelo anjo que desce do céu? Não, meus irmãos. A palavra de Deus nos mostra como devemos saber, como devemos discernir se aquilo é de Deus ou não é. E sabe como que nós devemos nos nortear? Eu vou mostrar para você aqui. Olha o que diz a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, meus irmãos, a Bíblia, que deve ser a nossa norteadora, deve ser o nosso guia, deve ser a nossa bússola e não os nossos sentimentos. É perigoso, meus irmãos, nos basearmos nos nossos sentimentos, naquilo que vemos, sentimos, pensamos, abraçamos, porque nosso coração é enganoso, ele nos engana o tempo todo. Então, não devemos nos basear e achar que tudo aquilo que sentimos, sonhamos, Deus vai nos dar, é de Deus. Não, eu senti, meu irmão, eu senti, é de Deus. Muitos falam isso, né? Mas como se o nosso coração é enganoso, meus irmãos? Somente por meio da palavra saberemos se aquilo é de Deus ou não é. Olha o que vai dizer aqui também em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É por meio dela, meus irmãos, que devemos nos basear. É por meio dela que vamos saber de fato se aquilo é de Deus ou não. E não pelos nossos sentimentos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos. Até porque, se nos baseássemos dessa forma, o que dizer de Davi com Batseba? Davi olhou, Davi tocou, Davi sentiu Batseba. Foi de Deus? Não foi. Então, os nossos sentimentos, essa não deve ser a maneira correta com que devemos nos nortear para saber se aquilo é de Deus ou não. Porque, senão, o adultério lá e o assassinato, tudo que o Davi fez seria de Deus, porque ele sentiu, ele tocou, então aquilo ele poderia dizer, não, é de Deus, como falam hoje, eu senti, eu gostei daquilo que vi, mas não é, meus irmãos. A palavra de Deus é nossa norteadora, justamente porque somos corrompidos,
Depois de Adão, fomos corrompidos pelo pecado e até mesmo em Cristo tendemos ao mal, fazemos coisas boas porque fomos habilitados para isso pelo Espírito Santo de Deus, mas ainda assim temos a natureza carnal e pecaminosa que nos leva ao erro. Por isso, o nosso coração, os nossos sentimentos não deve ser a base e o nosso norteador, mas sim a palavra de Deus. Ela sim não falha, ela é perfeita. Se Davi tivesse a seguido, ele não teria cometido o erro que cometeu. Então tenha isso em mente, os sentimentos não devem nos nortear, mas sim a palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, eu sinceramente não recomendo o Dave Leonardo. Tudo aquilo que vi dele até hoje não vi nada de bom, assim como todos aqueles que fazem como ele, de falar coisas que agradam o homem, não fala de pecado, não fala de arrependimento, não prega o evangelho, ao meu ver. Muitos podem falar, mas ele fala algumas coisas boas, sim. Em alguns momentos pode falar algumas coisas boas, já até escutei alguma coisa ou outra que ele falou coerente, mas em maior parte do tempo daquilo que ele diz é contrário às escrituras, ao meu ver, dentro daquilo que eu já vi dele, dentro daquilo que eu analiso biblicamente. Então, não o recomendo como pregador para você ouvir, assim como todos os que fazem de forma semelhante, que utilizam dessa teologia do coach. Cuidado com esses homens, meus irmãos, cuidado com aquilo que você vê na internet e sempre analise tudo à luz da palavra de Deus. E eu quero ver aí nos comentários o que você acha sobre isso. Você concorda, discorda? Pode deixar aí, fique à vontade. E se você chegou até aqui, eu quero deixar aqui para você uma recomendação, que é o nosso devocional Caminho da Intimidade. Fizemos esse devocional justamente para te ajudar no seu dia a dia, a ter um contato mais constante com a palavra de Deus. Do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, diversas mensagens de pequenas porções, breves porções da palavra de Deus ali, um versículo breve, uma reflexão e uma lição para você meditar no seu dia a dia, de forma bem breve e sucinta para quem também não tem muito tempo, e apenas R$ 9,90. Disponível também na Amazon para quem gosta de comprar por lá. O link vai estar aí na descrição. E se você comprar, você ajuda ainda mais o canal a continuar esse trabalho para a glória de Deus. Lembrando que é um e-book. E eu quero ouvir aí a sua opinião. O que você acha sobre Dave Leonardo e tudo isso que ele falou, né? Não se esqueça também de se inscrever aí no canal, que nos ajuda muito. Valeu, pessoal. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.